Então é isso, estamos gravando. Então acessem o Ava, tá? Como a turma é pequena, ao mesmo tempo que eu alimento o Ava, eu mando e-mail para cada um de vocês. Então, estamos ali todos afinados. E hoje a gente começa a segunda parte da disciplina com esse texto do João Pacheco de Oliveira, tá? Que é esse texto, O Retrato de um Menino Bororo, narrativas sobre o destino dos índios e o horizonte político dos museus nos séculos XIX, dos séculos XIX e XXI. Tá? Bom, eu acho que vocês já ouviram falar em João Pacheco de Oliveira. Tá? Quem não ouviu falar em João Pacheco de Oliveira, João Pacheco de Oliveira ele é um professor assim muito interessante lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? Ele trabalha no Museu Nacional e dentro das ciências sociais no Brasil, especialmente da antropologia, ele disputa com Eduardo Viveiros de Castro, né, digamos assim, o lugar de principal referência dos estudos dos povos indígenas no Brasil. Tá? O Eduardo Viveiros de Castro ele tem toda uma produção voltada para os povos do norte, tá? Os povos ameríndios, que são esses povos que estão ali na fronteira do Amazonas, com Colômbia, que estão ali na divisa do Amazonas, com Belém, que são aqueles povos indígenas onde o contato, apesar de ter sido um contato muito intenso, foi um contato menos intenso do que os povos indígenas do Nordeste. E o João Pacheco, apesar de ter começado a sua trajetória intelectual estudando os povos indígenas do Norte, do Amazonas, de Belém, o João Pacheco, depois que se consolidou como antropólogo e etnólogo, ele desenvolveu toda uma base de reflexões sobre os povos indígenas do Nordeste. Tá? Ele já esteve aí na UFAL dando palestra, a professora Cláudia Moura foi orientanda dele, eu já pude ver diversas palestras dele pelo Brasil também, nos encontros de antropologia, ele frequentava muito a Universidade Federal de Santa Catarina também, onde eu fiz doutorado, mestrado, e ele é uma pessoa muito acessível, muito interessante. Né? O tipo de pessoa que ele dá uma palestra, depois ele sai para circular pelo salão, aí você para do lado dele para trocar uma ideia, conversar, e ele conversa contigo. Numa boa. É uma pessoa muito bacana. Tá? E o João Pacheco de Oliveira, né? Ele tem aqui uma biografia que muito grande, enorme. Oi, Otacílio, boa noite. Ele tem uma biografia enorme, mas eu separei aqui algumas das principais contribuições dele que servem para a gente iniciar essa aula. Tá? Então, o João Pacheco, como eu disse, ele está lá na UFRJ, no Museu Nacional, que era a antiga residência da família real brasileira, né? Quando eles foram deportados, o Museu Nacional, o Estado brasileiro se apropriou e fez daquela residência, daquele palácio, né, um museu para guardar todos os objetos de coleções de Dom Pedro II, que era um intelectual que adquiria coleções no mundo inteiro, e também para guardar essa memória da nação brasileira que teve ali, né, o seu marco histórico, claro, alguns anos antes, com a proclamação da independência do Brasil e depois com a saída da família real e a implantação de um regime republicano no país. Quando o Brasil se consolida como uma nação republicana, tendo como um marco, né, o Museu Nacional, como um museu que tinha como finalidade naquela época guardar a memória oficial do Estado-nação brasileiro. Agora o museu foi integrado ao UFRJ, agora não, há muitos anos atrás o museu foi integrado ao UFRJ e é lá que funciona o Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É lindo, lindo, lindo o Museu Nacional. Bom, então João Pacheco de Oliveira, de lá do Museu Nacional, ele desenvolveu uma série de conceitos-chave para a gente pensar a etnologia dos povos indígenas do Nordeste. Primeiro de tudo, o conceito de etnogênese. Tá? Na década de 70, havia ali, né, quando começou a se delinear, se consolidar o Parque Indígena do Xingu, com auxílio de João Pacheco, de outros intelectuais, Darcy Ribeiro, né, Roberto Cardoso de Oliveira, entre outros intelectuais, o João Pacheco ele percebeu um problema que havia ali no discurso dos próprios povos indígenas do Norte e dos intelectuais uma ideia equivocada de que não havia mais índios no Nordeste.
Não tem índio no Nordeste. A mistura foi muito grande, desde as reformas pombalinas do século XVIII, 1700 ali, né, na segunda metade do século XVIII, 1750 em diante, as reformas pombalinas. Oi? Ah, não, é o microfone abriu sem querer. Tudo bem, Tiago, sem problema. Então, havia essa ideia no imaginário da nação de que os povos indígenas do Nordeste não existiam, ou eram menos índios. Isso por causa do intenso processo político implementado com o Marquês de Pombal para acabar com os povos indígenas. Então, ele dizia, olha, a gente não pode escravizar os povos indígenas, a gente não pode exterminar os povos indígenas, então a gente tem que incentivar o casamento entre povos indígenas e europeus, para que os povos indígenas sejam agregados, né? E a gente possa, né, melhor explorar, colonizar essas terras que são terras indígenas. Tá? Então, a partir disso, houve um processo intenso de destruição, não só cultural, né, dos povos indígenas no Nordeste, mas também biológico. O fenótipo dos povos indígenas foi se transformando. Diferente dos povos indígenas do norte, que a gente ainda vê, além de traços culturais muito fortes, um traço biológico, fenótipo muito forte também. Tá? Então, o João Pacheco de Oliveira, ele chegou aqui na década de 70, olhando para cá, década de 70 e 80, e começou a dizer, olha, não, existem povos indígenas sim no Nordeste. Começou a fazer um mapeamento junto com outros intelectuais, professor Renato Atias, daqui do Nordeste, entre outros. Então, olha, existem povos, o professor Arruti também. Então, existem povos indígenas no Nordeste, sim. Tá? Agora, o que acontece? Foram muitos anos de políticas que faziam eles terem vergonha de se apresentarem como povos indígenas. Né? E aí, a partir da década de 80, ele começou a perceber que havia um movimento encabeçado muito em parte pelas lutas por terra dos povos Chucuru, dos povos Funiô, aqui de Pernambuco. Os Funiô ainda hoje falam a língua, tem os povos Chucuru, Cariri também, Palmeira dos Índios. Tá? Então, João Pacheco de Oliveira começou a ver que estava havendo um ressurgimento étnico. Deixa eu fechar a janela. O João Pacheco de Oliveira, ele começou a perceber que estava havendo um ressurgimento étnico, ou seja, uma etnogênese, um renascimento das etnias indígenas do Nordeste, a partir das lutas, né, desempenhadas por lideranças indígenas em Pernambuco, em Alagoas, na Bahia, para se reafirmar enquanto povos indígenas. Olha, nós somos indígenas e nós necessitamos de uma atenção especial, né, para uma educação voltada para a gente, né, reviver os valores da nossa cultura, né, uma política que garanta terra e saúde especial para os povos indígenas, que tem uma outra visão de mundo, né, mais conectada com a natureza, diferente da visão de mundo ocidental, em que nós, né, temos uma separação homem-natureza. Então, João Pacheco de Oliveira, ele teve um papel fundamental em conceitualizar essa retomada dos povos indígenas do Nordeste pela sua identidade, que há muito tempo ficou, né, silenciada, para utilizar o jargão dos textos que nós trabalhamos nas aulas passadas. Foi silenciada. As pessoas tinham vergonha de admitir, olha, eu sou indígena, preferiam não falar. E aí, depois da década de 70, com a morte do cacique Chicão, liderança daqui, de Pernambuco, com, né, a percepção de que ainda existiam índios aqui em Águas Belas, como os Funiô, que ainda falavam a sua língua materna. Então, houve esse movimento de etnogênese. Tá? E o João Pacheco, né, ele teve esse discernimento, né, desse ressurgimento da identidade étnica dos povos indígenas, que havia sido silenciada no Nordeste, a partir de uma experiência fantástica que ele teve justamente com os povos indígenas do Amazonas, especialmente da cidade de Benjamin Constant, né, que já fica lá perto da Colômbia. Né? E foi com a colaboração que ele teve na construção do Museu Maguta, tá? Que foi o primeiro museu indígena do Brasil. Então, João Pacheco, quando era bem novinho, assim, mais novo do que eu, estava lá,
Estou com 40 anos, quando ele estava chegando aos 40 anos, o João Pacheco estava lá no norte, né, trabalhando com os povos Maguta, e ele teve esse discernimento, olha, o museu, ele é um instrumento de ação social, né? Os museus, durante muitos anos, eles tiveram ali metodologias dentro dessa lógica de tipologia racionalista, né? Dentro desse projeto racionalista de museu científico. Então, eles desenvolveram metodologias que silenciaram os povos indígenas. Eles pegavam todo o material dos povos indígenas e eles construíam uma representação do povo indígena. Mas essa representação do povo indígena que era construída, né, muitas vezes apresentava o povo indígena, os indígenas, como povos que necessitavam de uma ajuda externa para poder sobreviverem, né, aos ataques de diferentes vias, né, poder hegemônico da política, da economia, da construção de hidrelétrica. Então, os museus sempre representaram, até a década de 70, 80, representavam os povos indígenas desse modo, como se fossem povos muito distantes da realidade nacional contemporânea, da sociedade brasileira do século XX. Então, existia uma representação dos povos indígenas como se eles estivessem ali, né, no campo do exótico, né, no campo da idealização, como povos que necessitavam dessa interferência ocidental para se desenvolverem. Ou seja, eram representações que fixavam os índios como seres, digamos assim, infantilizados, exóticos, que precisavam de uma tutela do Estado, nação, para que eles pudessem caminhar com as próprias pernas. Então, o João Pacheco chegou lá e ele disse, olha, a gente precisa se autorrepresentar enquanto indígena, né? E para a gente ter um lugar, uma vitrine de visibilidade, né, para vocês se autorrepresentarem como indígena, os povos amazônicos, na década de 70, que tal a gente criar um museu? Porque esse museu vai ser um lugar criado por vocês, para vocês contarem a história de vocês, do modo como vocês acham mais apropriado. E assim, vocês vão se apresentar com as palavras de vocês para a sociedade brasileira como um todo e para o mundo como um todo, né? E esse museu pode ser uma estratégia para vocês recontarem a história de vocês, focando no que interessa para vocês nesse momento. E o que é que interessava para os povos indígenas nesse momento? Contar a sua história como um povo que tem capacidade de se autogerir, que não precisa de intermediários. E se eles têm capacidade de se autogerir, eles têm capacidade de requerer direitos sociais, políticos, de saúde, de moradia, de educação. Então, esse Museu Maguta, né, é uma primeira experiência do João Pacheco, né, como um antropólogo nos museus. E é uma referência para o mundo inteiro. Tá? Esse museu, quando a gente fala em museus compartilhados, museus reflexivos em que tanto os cientistas que atuam no museu, antropólogos, historiadores, sociólogos, e os povos representados no museu trabalham juntos para construir uma representação, digamos assim, mais próxima da realidade, né, desses povos na sociedade brasileira contemporânea. Então, é desse autor que a gente está falando hoje. Tá? E nesse texto, né, O Retrato de um Menino Bororo, narrativa sobre o destino dos índios e o horizonte político dos museus entre os séculos 20 e 21, é um texto que o João Pacheco ele está ensinando para a gente, né, como um antropólogo pode fazer uma pesquisa, uma etnografia nos museus. Então, é um texto que me inspirou muito. É uma pena que eu só tive acesso a esse texto depois que eu escrevi a minha tese de doutorado. Mas é um texto muito inspirador. Por quê? Porque ele é um texto que mostra uma possibilidade de se fazer pesquisa social, antropológica no museu. O João Pacheco de Oliveira, ele, lá no Museu Nacional, ele foi lá no acervo do museu, na reserva técnica, e ele entrou em contato com uma coleção de objetos com 400 peças. 400 peças, fotografias, objetos de penagem, vestimentas, objetos utilizados para fins ritualísticos, objetos da culinária, etc, etc, etc. E no meio de todos aqueles objetos, ele achou um retrato. Um retrato
pintado por um pintor francês de um menino Bororo, que é um grupo indígena que fica ali no Mato Grosso, tá? Perto da fronteira já com o Paraguai. E aí o João Pacheco achou esse retrato e ficou intrigado. Né? Uma pintura, né? Uma representação francesa dentro de uma coleção indígena. Então ele pegou esse retrato e ele foi olhar essa coleção para tentar entender como aquele retrato tinha chegado ali. Então ele, dentro dessa coleção, ele acha um diário da Dona Maria do Carmo Melo, que era uma personalidade cultural importantíssima do final do século XIX, no Mato Grosso, casada com o governador do Mato Grosso, e que ela tinha montado uma coleção de objetos indígenas riquíssima, com 400 objetos, de fontes e origens diversas. E aí ele foi ler o diário. E aí, para surpresa dele, ele tomou contato, né, com a história desse menino e desse retrato, que foi pintado por esse pintor francês, que ele era um menino, Bororo, que perdeu os pais, junto nesse contexto de matança dos povos indígenas em prol da civilização, e tinha sido adotada por essa senhora distinta, né, primeira dama do Estado, né, e tinha sido agregada ao seio da família dela. E isso despertou, né, a sensibilidade dela para a temática indígena, para colecionar objetos indígenas. Então, no fim da vida, ela, com o Visconde de Taunay, ela terminou articulando para escrever esse diário, né, e escrever um outro livro, que serve até hoje de fonte historiográfica para a gente entender, né, a relação dos povos indígenas com esse processo de colonização dos povos do Mato Grosso do Sul. Por que que isso me inspira? Porque é mais ou menos a história que eu segui quando eu fiz a minha tese. A minha tese, eu saí de Florianópolis para Roma, e eu queria estudar as histórias de fantasma nos museus. Eu queria pegar relatos de museus que tivessem histórias de fantasmas para ver como as pessoas narravam as histórias de fantasmas que envolviam os museus. Museus, né, são casas antigas, são dependências antigas e geralmente são doados ou herdados de grandes personalidades históricas, né, como o Museu Nacional, que era um museu, a casa de Dom Pedro II, da Princesa Isabel. Então, eu queria, feito aquele filme Caça-Fantasmas, pegar as histórias de fantasma e fazer um estudo de memória social, mostrando como, né, como as pessoas contam essas histórias, as pessoas que trabalham nos museus. Só que eu cheguei em Roma, não consegui nenhuma história de fantasma, não consegui nenhuma. De repente, eu estava conversando com um amigo meu, professor, que foi meu orientador aqui em Recife, na graduação. Ele disse, Rafael, você está em Roma? Vai lá no Museu Luigi Pigorini e vê se tu consegue o diário de viagem de um padre franciscano, Giuseppe Illuminato Coppi, que ele pegou uma máscara importantíssima ali dos povos tucanos do Alto Rio Negro e levou para o museu. E eu não sei como ele levou. Então pega o diário. E aí eu fui no museu, né? Fui lá no Museu Luigi Pigorini, falei com o pessoal do staff, da reserva técnica, e pedi uma carta ao meu orientador em Roma, para eu poder estudar no museu. Meu orientador deu a carta, eu fui lá, comecei a frequentar o museu como um pesquisador, e de repente eu peguei o diário de viagem desse franciscano, escrito em espanhol, em português e em italiano, uma mistura louca, e aí eu comecei a ler esse diário de viagem, a traduzir esse diário de viagem do século XIX, 1884, e aí eu comecei a ver o relato desse padre, falando como era que eram implantadas as missões no Alto Rio Negro, como era o processo de catequese no Alto Rio Negro e, principalmente, qual foi a estratégia dele para roubar um monte de objetos indígenas, inclusive essa máscara, que é importantíssima para a cultura tucano-italiana do Alto Rio Negro, e como ele havia trocado esses objetos com um colecionador. Esse colecionador tinha vendido esses objetos para Luigi Pigorini, que levou para o museu. Então eu fiz todo esse mapeamento a partir de um diário de viagem. Então, por isso que esse texto do João Pacheco é muito inspirador. É uma pena não ter lido ele antes da minha tese, mas agora eu tento agregar. Então, o João Pacheco, nesse texto, ele faz exatamente isso. A partir de uma fotografia e de um diário de viagem, ele consegue reconstituir etnograficamente
quais as relações socioculturais existentes entre os povos indígenas, a elite do Mato Grosso do Sul e os fazendeiros do Mato Grosso do Sul na sua sede por expandir suas terras, mostrando como era, né, a integração dos povos indígenas na sociedade brasileira de finais do século XIX, ali segunda metade de 1800. Então, a partir de um retrato, que parece uma foto, mas é uma pintura, tá? Pintura, o João Pacheco ele consegue mapear toda uma relação socioantropológica, né, da cultura indígena, dos povos Bororo, dos povos Cadiuel, de todos aqueles povos que habitavam o Mato Grosso, e reconstituir as dinâmicas sociais que envolviam, né, o choque cultural entre os colonizadores e os povos indígenas, que eram massacrados. Como a gente vê em algum relato, tinham fazendeiros que se orgulhavam de ter matado 500 índios. Né? Então, é um texto muito interessante que ele usa, primeiro, para problematizar as relações sociais que envolvem povos indígenas e colonizadores. Segundo, as coleções etnográficas, como as coleções etnográficas se constituem, né? Quando elas são retiradas de seus contextos, né, cotidianos e rituais e são transformadas em abstrações dentro dos museus que vão representar os povos indígenas, muitas vezes fixando uma representação pejorativa desses povos, né? E ele faz tudo isso a partir da análise dessa pintura, tá, que ele achou nas dependências do Museu Nacional. Tá? E aí ele tenta mostrar outras possibilidades interpretativas e reflexivas, né, dessas histórias que envolvem a colonização e o massacre dos povos indígenas, que a gente pode chamar de memórias traumáticas, tá? E ele propõe, né, uma outra leitura, né, para a gente entender esse jogo de forças, né, que vai da aquisição dos objetos da cultura, de outra cultura, da classificação, do tratamento desses objetos e da construção de uma representação desses objetos nos museus. Então, é um texto muito interessante, que eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é um texto assim, muito bacana para a gente apresentar a temática dos povos indígenas para não etnólogos. Porque dentro da antropologia, a etnologia é aquela área que tem mais pompa, né? Estudam os povos indígenas, vão aprender a língua indígena, que não tem gramática, muitas delas. É uma alteridade, é um choque cultural radical. Uma coisa é eu descer aqui do apartamento onde eu estou e fazer um trabalho de antropologia aqui num grupo urbano em Recife. Outra coisa é eu sair daqui do apartamento e ir para o Alto Rio Negro, com pessoas que não falam nem o português, com pessoas que são povos indígenas, que é completamente diferente. Então, acho que é um texto fantástico para a gente apresentar a temática de povos indígenas para quem não quer estudar índio, mas para quem tem interesse. E é um tema obrigatório para qualquer estudante de ciências sociais. Mesmo que você queira estudar, sei lá, temática LGBTQIA+, ou mesmo que você queira estudar dinâmicas urbanas, com os punks, feito pelo professor João Bittencourt, que estuda o movimento musical punk, mesmo assim, é uma temática que você não pode fugir, tá? Que você tem que ter contato. E eu indico sempre esse texto. E o problema do João Pacheco de Oliveira, né, o problema de pesquisa dele, nesse texto, é justamente esse. Né? Os museus etnográficos, como o Museu Nacional se tornou um museu nacional, mas que foi, ao longo do tempo, né, por ser um local de trabalho de antropólogos, foi se tornando um museu etnográfico. Então, os museus etnográficos, geralmente trabalham com fragmentos heterogêneos de objetos, né? Ou seja, objetos diferentes, fotos, cerâmica, barro, faiança colonial, penas, penugens, enfim, adornos corporais. Então, os museus etnográficos, eles pegam todos esses objetos, né, que são de fontes e origens diversas, e eles fazem um processo classificatório para construir uma representação, digamos assim, ideal e perfeita de uma realidade.
de determinada realidade cultural. Só que a gente sabe que uma realidade cultural ela tem diversas possibilidades de ser representada. Ela não é representada só de uma forma. Existem diversas formas de você classificar e representar uma realidade cultural. E durante muitos anos, os museus etnográficos, eles construíam uma representação de determinada realidade cultural como se ela fosse a única possível, né? E isso acarreta num problema de você dissociar essa representação da realidade dos povos que estão sendo representados no museu e construir uma representação que vai fixar esses povos na história. Como a gente falou no texto sobre mal de arquivo com a questão da escravidão. Quando você entra nos museus, né, que estão desatualizados com essa temática, né, você vai ver uma representação que vai fixar os povos afrodescendentes a uma representação de dor e sofrimento. Então, você entra no museu, você vai ver representações dos povos negros sendo maltratados, sofrendo, mas existem outras possibilidades de representar a cultura africana, né? Representar a cultura africana de um modo positivo. Existiam reis na África que vieram para cá. Existiam pessoas que lutaram, né, intensamente de dentro das senzalas para garantir a abolição da escravatura. E isso é uma representação que só começa a entrar em cena nos museus quando os povos afrodescendentes começam a questionar a representação que estão se fazendo deles. Tá? Então, esse é o problema que o João Pacheco está dizendo. O João Pacheco está dizendo, olha, pela minha experiência, né, eu percebo que os museus etnográficos, eles são herdeiros dos gabinetes de curiosidades. Ou seja, eles pegam um monte de objeto e constroem uma única representação verdadeira e possível. Isso é um problema, né? Isso é um problema, primeiro, porque a mais antiga das práticas museológicas, né, ela tem como finalidade produzir taxonomias. Ou seja, taxonomia é aquela ciência que vai classificar o reino animal. Ou uma ciência desenvolvida por Aristóteles, né, que a gente usa até hoje, né, para classificar os seres invertebrados, para atribuir aqueles nomes em latim. Né? O cachorro, por exemplo, o nome do cachorro, dentro da classificação taxonômica, é Lupus cani, se não me falha a memória. É lobo canino. Então, o museu ele trabalha com essa questão desse problema, né? Ele é fruto, primeiro, porque os museus etnográficos eles trabalham seguindo essa lógica classificatória. Tá? Essa lógica classificatória ela surge com o evolucionismo cultural, tá? E, bom, ela termina engessando, né, as culturas que estão sendo representadas no museu numa representação única, porque, né, um sistema de classificação que vai classificar os povos indígenas, por exemplo, como exóticos ou como povos que necessitam de uma tutela do Estado dentro da historiografia nacional. Então, o primeiro problema, né, do Museu Etnográfico como instituição, com esse intuito de colocar ordem nessas coleções de objetos diferentes, é esse problema da lógica classificatória. Tá? É o primeiro problema que o João Pacheco está descobrindo nos museus. Um segundo problema, tá, que ele vai identificar é que há uma ênfase dos museus no enquadramento cultural dos objetos das outras culturas. Nesse sentido, cada objeto, cada imagem, né, ela é classificada e colocada dentro de esquemas socioculturais, tá? Com o intuito de demarcar, né, representações autênticas, representações mais próximas da realidade, no sentido não da realidade de uma conjuntura sociocultural, mas de uma realidade histórica que vai ser traduzida nos livros, que vai ser passada e reproduzida pela mídia, tá? Então, isso também vai ter como resultado final a construção de representações
que vão se tornar realidade dentro da conjuntura nacional, mas que vão estar em conflito com a realidade sociocultural do povo representado no museu, da cultura representada no museu. Tá? Então, João Pacheco vai dizer, olha, o principal problema dos museus etnográficos é, primeiro, essa lógica classificatória, tá? E segundo, a organização dessas coleções, a partir dessa lógica classificatória, em narrativas explicativas, né, com teor de verdade, mas que destoam da realidade sociocultural de quem está sendo representado nos museus. Tá? Então, o João Pacheco de Oliveira, ele vai criticar essa abordagem, vai propor uma outra abordagem. E aí é onde eu digo que eu queria muito ter lido esse texto na época que eu estava escrevendo a minha tese. Porque aquele artigo que a gente viu sobre, né, diferentes tipologias de museus e diferentes projetos de escrita museográfica está dialogando muito com esse texto do João Pacheco de Oliveira. Porque o que o João Pacheco de Oliveira está propondo, a abordagem museológica e antropológica que o João Pacheco de Oliveira está propondo, ela é justamente aquela abordagem que eu estava propondo naquele texto, ou seja, uma abordagem compreensiva, interpretativa e hermenêutica. É o que ele vai desenvolver nesse artigo. Então, esta abordagem interpretativa, hermenêutica, inspirada num antropólogo chamado Clifford Geertz, tá? Ela não vai privilegiar os museus enquanto formuladores de mensagens, mas enquanto lugares de acumulação de símbolos, sentidos e emoções referidos a uma multiplicidade de atores sociais. Então, o que é que ele está dizendo? Olha, eu não quero pensar um museu como uma instituição imparcial, técnica, que vai produzir narrativas explicativas, que vai produzir representações fixadas. Não, eu quero pensar um museu como um lugar de experimentação, né? Um lugar em que é possível se, né, absorver, na verdade, é possível absorver uma multiplicidade de sentidos, né, que envolve os atores sociais representados nos museus. Então, o que o João Pacheco de Oliveira está propondo é mais ou menos o que eu estava, né, o que eu estava tentando propor quando eu falo, né, do museu reflexivo, que é um museu que estimula, né, a gente a pensar diversas possibilidades de interpretação daquela representação produzida dentro do museu. É um museu que ele não diz, olha, a história do povo indígena é essa. Não, mas ele te convida, né, a pensar diversas possibilidades de interpretação da história dos povos indígenas. Ele te estimula a pensar. Ele não diz o que é. Ele te pergunta o que você acredita, né, que pode se, né, refletir a partir disso que eu estou te mostrando. Então, é um lugar em que há uma gama de possibilidades de se produzir conhecimento, uma gama de possibilidades de se produzir conhecimento de forma compartilhada, não só entre o museólogo e os povos indígenas, mas sim entre o museólogo, os povos indígenas e também entre os visitantes do museu, entre as pessoas que vão até o museu para aprender algo sobre determinado evento, memória, história, acontecimento. Tá? Então, o João Pacheco diz que para colocar em prática essa abordagem compreensiva e hermenêutica, né, para tentar resolver esse problema, tá? Esse problema da lógica classificatória que culmina, né, na representação de uma narrativa explicativa, ele vai propor, né, essa abordagem. E aí ele vai além, olha, para isso, né, para a gente colocar em prática essa abordagem, é necessário, né, a partir dessas histórias depositadas nas coleções dos museus e dos significados, né, que essas coleções trazem, né, é necessário explorar esses objetos e esses significados para produzir sentidos, tá? Estimular as pessoas a atribuírem novos significados e novos sentidos àqueles objetos. Tá? Reinterpretando esses objetos, né, em cada novo contexto.
em que eles podem ser utilizados para lançar luzes ao que ele se propõe, em termos de uma representação no caso dos povos indígenas. Tá? E aí ele adentra no texto com essa imagem que estimulou ele a pensar essa nova metodologia de trabalho nos museus. Uma metodologia que não vai te explicar o que uma verdade sobre o grupo representado, mas que vai te convidar a refletir os diversos contextos e possibilidades de interpretação advindas e estimuladas pelo objeto. Em resumo, ele está criticando uma abordagem que te apresenta uma informação como se tu fosse um ator passivo. Como se eu recebesse a informação de forma passiva. Ele está dizendo, olha, eu quero quebrar isso. Os museus, eles passam uma informação para que o visitante receba de forma passiva. E eu quero pensar um museu, né, que passe a informação convidando o visitante a ser um agente ativo daquela informação. A contribuir com aquela informação, a refletir aquela informação, a questionar aquela informação. Eu não quero introjetar uma verdade, uma explicação no visitante. Eu quero estimular ele a pensar, a questionar. Eu quero que ele entre no museu e ele questione o que ele está vendo. Como quem sai, enfim, questione o que ele está vendo. Então ele traz esse retrato, essa pintura desse jovem indígena Bororo, tá? Que é o Guido, né? Ele tinha um nome indígena e a primeira-dama do estado do Mato Grosso rebatiza ele como Guido. E o curioso é que quando ele acha esse retrato, ele não vê a assinatura. Ele só vai descobrir que esse retrato foi pintado por um pintor francês quando ele descobre a outra tela, que ele apresenta lá no final do texto, que a gente vai ver daqui a pouco, que é quando ele vê a assinatura do pintor e os mesmos traços, né, do Guido. Então, foi o mesmo pintor que fez as duas telas. A do menino Bororo e depois a do menino Bororo com outro amigo dele, né, num cenário que representa um cenário, digamos assim, de uma floresta em contato com a natureza. Então, ele já começa o texto apresentando, né, que ele achou esse retrato e que foi atrás de mais informações sobre esse retrato. E é quando ele entra em contato com a Dona Maria do Carmo de Melo Rego por meio do seu diário. Ela escreveu um diário falando sobre a coleção de objetos que ela montou no momento em que ela foi a mãe adotiva do Guido. Ela se interessou pela temática indígena, ela não tinha interesse, mas quando ela conheceu o Guido, que tinha perdido o pai, justamente nesse cenário de avanço, né, do Ocidente, né, do ethos urbano na área indígena, que ela pegou esse menino e ela começou a se interessar. Né? Como ela não tinha filhos, ela resolveu adotar o menino. E o curioso é que ela, de fato, trouxe o menino não para ser um agregado da família, que quando crescer vai virar empregado da família, como acontece em muitas histórias de adoção como essa. Não, ela realmente trouxe o menino para fazer dele o filho dela. E em nenhum momento ela foi preconceituosa com ele, ou tratou ele de forma diferente. Pelo contrário, ela tentou desenvolver junto com o Guido um processo civilizatório de, ao mesmo tempo em que ela trazia o menino para o seio da família dela, uma família aristocrática, e dava uma boa educação para ele, e fazia ele desenvolver as suas capacidades intelectuais dentro do que a gente entende, né, da educação ocidental, ao mesmo tempo ela também ia aprendendo com ele, né, a direcionar o seu olhar, tá, para o modo como as culturas indígenas habitavam aquela região do Mato Grosso. Tá? Então, foi ali no final do século XIX, né, no momento da abolição da escravatura, né, até depois, ali, 4 anos que ela conviveu com ele. Tá? E, bom,
A partir dessa convivência, né, como eu disse, ela começou a se interessar pela temática indígena. E interessantíssimo em apresentar a temática indígena não como uma pessoa que olha os indígenas de forma etnocêntrica, mas pelo contato dela com ele, ela começou a desenvolver uma sensibilidade quase que antropológica, apesar de não ter essa formação, mas para apresentar os povos indígenas, exaltando toda a riqueza cultural que eles tinham, sem colocá-los de forma pejorativa, tá? No diário dela. É claro, dentro da lógica do romantismo da época, né, que o João Pacheco de Oliveira fala, claro, não era uma visão antropológica, era uma visão muito ligada ao romantismo da época, que via nos povos indígenas ali aquela representação da protocélula máter da nação brasileira, mas isso era um avanço para a época em que se representava a nação brasileira como uma extensão da nação portuguesa europeia. E ela apresentava os povos indígenas a partir do contato dela com essa criança, focando na riqueza sociocultural dos povos indígenas. Eu fiquei louco para ler o diário. Isso aí não tem na internet. Tenho que, quando eu for no Rio de Janeiro, não vai demorar, ir lá no Museu Nacional e tentar fazer uma microfilme. Eles fazem isso, microfilmado, e fazem para mim. Então, Dona Maria do Carmo, né, escreveu esse livro. Tá? Escreveu as memórias dela, né, do momento em que ela esteve esses 4 anos com Guido, montando um acervo de 400 peças de coleções dos povos indígenas, que depois foi doado ao Museu Nacional. Então, ela escreveu esse livro, olha, A Escrita de Maria do Carmo Melo Rego. Esse foi o título que colocaram, tá? Na verdade, esse não foi o livro que ela escreveu, não. Isso aqui foi a Yasmin Nadar, que já foi estudar essa coleção e já escreveu essa pequena reflexão sobre a importância da Dona Maria do Carmo, né, ter registrado esses 4 anos em que ela teve relação com esse menino, o Guido. Tá? E aí, olha, Dona Maria do Carmo, ela relatava em seu diário as práticas vigentes, né, que eram autorizadas pela política pública da época, no Mato Grosso do Sul, né, em que crianças indígenas eram recolhidas por branco, né, para serem adotadas, ou num vínculo de escravidão, né, ou então para serem adotadas como membro das famílias, ou serem levadas para os conventos, para as igrejas, etc., o seio religioso. Tá? Para quem quiser, pessoal, mais informação sobre esses povos indígenas do Mato Grosso, tem o Tristes Trópicos, do Lévi-Strauss, tá? Que é lindo também. É um intelectual francês, mas nos Tristes Trópicos ele apresenta todas esses povos indígenas do Mato Grosso, os Bororo, os Macocos, os Cacuel, os Nambiquara. São fotos indígenas lindíssimas, olha. Se tiver com recursos, eu sugiro que compre. Eu acho que é um livro que não pode faltar numa biblioteca de um estudante de ciências sociais. Mesmo que você estudar os índios, os povos indígenas, eu acho, como eu disse, um livro interessantíssimo. Então, havia uma disputa interna entre os povos indígenas, tá? Os Chamacocos e os Bororo, principalmente, e dentro dessas disputas havia ali, né, dentro dessas disputas, dessa guerra interna dos índios, havia ali uma retórica dentro do poder público das guerras de pacificação, ou seja, o poder público, ele desenvolveu dentro da sua política uma estratégia de pacificação dos povos indígenas. Essa estratégia de pacificação, apesar dela, né, ser apresentada assim, de uma forma nobre, ela tinha ali efeitos nefastos, né, porque eles entravam nas terras indígenas com o objetivo de pacificar os povos indígenas, mas para pacificar os povos indígenas, eles promoviam a matança dos povos indígenas, em grande medida, e iam angariando as suas terras para o latifúndio que se formava ali na época. Né? Tanto é que Mato Grosso do Sul, hoje em dia, focos assim um marco, né,
territorial do agronegócio. Essa ideia do agronegócio é recente, mas ela começa a ser delineada a partir do final do século XIX, quando há essa, digamos assim, corrida para o oeste, no sentido, né, de irem tomando essas terras indígenas do Mato Grosso do Sul, até onde conseguissem chegar. Então, o diário dela é interessantíssimo, porque não só mostra a memória afetiva dela com o Guido, mas mostra todo esse contexto das guerras de pacificação e da tomada de terras indígenas pelo Estado do Mato Grosso, pela política oficial, pela governança oficial. Então, aqui a gente tem um relato do diário de viagem dela. Tá? É claro, com o português que se escrevia no século XIX. Né? Então, ela fala que conheceu o Guido do seguinte modo. Um dos caciques, tá, Bororo, que foi até lá, batizado, né, chamado no idioma indígena de Boróiga, e a quem coube o nome cristão de Rafael, pedi, já por intervenção do intérprete, já auxiliada por um vocabuláriozinho que me for oferecido pelo capitão Duarte, que, uma vez na aldeia, de lá me mandasse um índiozinho órfão, de paz, mas com cabelo comprido. Tá? Então, olha, como é que ela adotou o Guido? Dentro desse processo de guerra, de pacificação dos povos indígenas, de tomada das terras dos povos indígenas, né, que envolvia, inclusive, a catequese por meio das missões, o batismo como forma de tirar o indígena da cultura indígena e inserir na cultura cristã ocidental, ela conheceu um cacique, Bororo, que estava nesse processo de ser batizado e disse, olha, quando você voltar para a aldeia, né, o capitão Duarte, que está lá pacificando vocês e matando vocês aos montes, já me ensinou umas palavras em Bororo. Então, quando você voltar lá à aldeia, me traz um menino órfão, de cabelo comprido, para, né, que eu criasse como um filho. E aí, ainda, segundo as palavras dela, o cacique respondeu a ela que sim, porque me sabia boa e amiga dos bororos. Aqui aparecia com acento ainda, bororós, mas bororo. Tá? E um mês depois, na época mês se escrevia com Z, um mês depois, né, em 88, do século XIX, o capitão Duarte trouxe um índiozinho, né, vestido uma camisinha de chita e umas calcinhas azuis com Z e com E. Tá? Aqui, olha, escrito por ela no ano de 1895, na página 9 do seu diário. Né? Então, colocando a foto, um objeto aparentemente ínfimo, não é foto, é retrato, em relação com o diário de Maria do Carmo, o João Pacheco de Oliveira consegue fazer uma análise sociológica do modo como se dava o processo de assimilação indígena no centro-oeste do Brasil, por meio da adoção. Então, perceba, né, a gama de possibilidades que o museu oferece para a gente fazer pesquisa sociológica e antropológica. É claro que não é a fotografia, não traz essas informações. Ele só consegue mapear isso quando ele acha a foto, vai identificar de onde veio a foto e identifica que essa foto veio de uma coleção, de uma pessoa importante, e essa pessoa importante deixou um registro escrito. E aí ele identifica que aquela pessoa na foto foi o filho adotivo daquela pessoa, da primeira dama. Tá? E a partir disso ele consegue ir cavando, quase como um arqueólogo, né? No diário, nos objetos, nos relatos que ela conseguiu pegar e botar no seu diário, toda essa história, essa etnografia das relações sociais que giravam em torno do conflito existente entre os povos indígenas e a elite, né, branca do estado do Mato Grosso. Mais ainda, ele consegue, o João Pacheco, reproduzir com riqueza de detalhes o modo como o trabalho de catequese e assimilação por meio da adoção de crianças órfãs eram feitos. Né, o batismo, o roubo, porque, vejam, quem trouxe a criança foi o capitão do mato. O capitão do mato não, o bandeirante. Esse Duarte era provavelmente um bandeirante. Quem trouxe a criança foi o Duarte. Ninguém sabe como essa criança chegou. O que ele fez para pegar essa criança e levar? Tá? O menino relata para a mãe que o pai dele morreu e ele ficou órfão. Mas, né, isso aí nunca vai se saber. Mas o ponto é
que a partir dessa foto, em relação com o diário e com os outros objetos da coleção, o João Pacheco ele começa a criar um argumento muito interessante, socioantropológico, né, sobre a assimilação por meio da adoção de crianças órfãs, o batismo, o aprendizado de outra língua, os valores cristãos, o próprio nome Guido, né, dentro do cristianismo italiano, Guido é um santo da Igreja Católica Romana, tá? E, importantíssimo, né, o roubo e a matança, o roubo de crianças para virarem escravos ou empregados das famílias abastadas e a matança dos povos indígenas nesse o que eles chamam de investidas de pacificação dos povos indígenas, porque havia uma disputa entre os Bororo, os Chapacocos, os Cadiuel e todos aqueles povos indígenas que habitam ali o Mato Grosso. Então, aqueles brigavam entre si. Foi a desculpa que o poder público da época achou para intervir, catequizar, pegar as terras e seguir com um processo de expansão agrícola que hoje a gente conhece como um agronegócio, tá? Que tem ali seu território geográfico lá no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, olha, dito isso, o João Pacheco de Oliveira propõe, né? Olha, com esses objetos de museus é possível a gente fazer uma etnografia indígena do Mato Grosso. Ou seja, traduzindo, é possível a gente pensar um museu e os objetos de coleções etnográficas como um lugar de contato intercultural. O que é que o antropólogo faz? É isso. É estudar o que é que acontece quando duas culturas entram em contato. Só que a gente faz isso, né, indo até a outra cultura. E o João Pacheco está dizendo, olha, é possível a gente fazer isso dentro de um museu. Porque o museu ele é um lugar de choque cultural. É onde a gente vai, com a nossa bagagem cultural, ver outra cultura sendo representada. Agora, a gente não pode absorver aquela representação de forma passiva. Como antropólogo, a gente tem que, né, colocar exatamente, enfatizar exatamente esse choque que há entre a cultura representada no museu e a minha cultura. E é a partir disso que ele está propondo, né, se produzir novas reflexões para os objetos de coleções. Ele está propondo que, a partir do método etnográfico, que é esse método que a gente coloca em choque duas culturas, a gente, né, desenvolva uma reflexão antropológica nos museus. Tá? Então, ele vai dizer, olha, o encontro intercultural entre o menino Bororo e o colonizador, né, foi completo. Primeiro porque ele despertou o interesse do menino pela mãe, pelo pai, que era o presidente de província, um governador na época. Então, houve um choque cultural. Quando a gente olha a coleção da Dona Maria do Carmo, e dentro dessa coleção a gente pega o diário dela e as representações do Quito, a gente vê que ali teve um choque cultural característico do choque cultural etnográfico, porque o estilo de vida do colonizador despertou o interesse do menino indígena. O menino ficou encantado com a mãe, que tratava ele bem, e via o pai dele, né, sendo, né, tratado pelos militares, tratado pelo imperador. E também despertou o interesse da mãe dele, Dona Maria do Carmo. Ela se interessou pelos povos indígenas e, mesmo não sendo uma antropóloga, ela conseguiu apresentar uma representação não etnocêntrica dos povos indígenas. Em nenhum momento ela fala, esse traço da cultura deles é estranho, é exótico. Não, pelo contrário, ela exalta sempre a riqueza da cultura indígena, a riqueza, tá, da estética, dos ornamentos, da sensibilidade do menino para se relacionar com a natureza, com a pintura. Tá? Então, o primeiro movimento desse choque cultural que o João Pacheco está propondo é esse, né? Ela teve simpatia pelos indígenas, tá? A ponto de começar a estudar a temática indígena, a cultura indígena. Ela começou a trocar correspondência com intelectuais brasileiros que trabalhavam com os povos indígenas naquela época. Ela começou a trocar correspondência com intelectuais alemães que vinham aqui
adquirir peças, né, dos outros povos indígenas e levar para os grandes museus etnográficos alemães. Na época não havia uma ética que regulasse isso. Eles vinham aqui e pegavam as peças como desse. Muitos roubavam as peças, como o missionário que eu estudei, que desenvolveu um trabalho importantíssimo para impedir a escravidão dos povos indígenas, mas que roubou um monte de peças dos índios, que botou para lascar os povos indígenas lá do Alto Rio Negro também. Tá? Então ela teve esse interesse, primeiro, pela própria cultura indígena, em termos do próprio modus, né, das sensibilidades indígenas, do seu contato com a natureza, o modo como o menino explicava, né, o seu entendimento de mundo a partir da sua relação próxima com a natureza, e também um interesse, né, pela cultura material e os costumes dos povos indígenas do Mato Grosso. Tá? Adquirindo peças, né, etnográficas, um total de 400 peças, representativas das diversas culturas indígenas que estavam ali geograficamente no Mato Grosso. Os Bororó, os Perexi, os Cabixi, os Aiutê, tá? Os Bacairi, os Cajabi, o Atô, Cadiuel, Chamacoco, Sanapanã, que eram todos os povos indígenas que existiam ali ainda hoje. Hoje em dia, muitos foram dizimados. Tá? Os Bororo ainda existem, os Cadiuel ainda existem. Foi criado o Parque Indígena do Xingu, um pouco mais ao norte, né? Ali do Mato Grosso. Então, a Dona Maria do Carmo, né, ela teve esse interesse, né, e com a morte do menino, que ela entrou em depressão, a coleção foi doada. A coleção dela foi doada. E hoje está no Museu Nacional. Foi lá onde o João Pacheco teve acesso. Então, essa coleção ela é interessantíssima para a gente pensar como se faz uma antropologia nos museus, não só porque ela traz uma sensibilidade, né, de uma colecionadora de objetos indígenas que teve a experiência fantástica de ter proximidade com a cultura indígena, uma vez que ela adotou esse menino dentro de um projeto mais amplo, de fazer desse menino um aristocrata na época, né? Mas também desperta interesses metodológicos para a antropologia, como o próprio João Pacheco de Oliveira vai dizer. Olha, quando a gente compara, né, essa etnografia dela com o padrão etnográfico moderno da antropologia, que é pós-Malinowski, a gente vê que, assim, a etnografia dela, ela não foge aos padrões dos naturalistas da época, mas ela tem uma sensibilidade antropológica muito grande. Tá? E isso serve para a gente pensar questões de método, ainda quando não havia uma metodologia etnográfica como mote metodológico para a antropologia desenvolver os seus estudos. Tá? Um outro tema interessante dentro, que também desperta, né, essa coleção para a gente pensar socioantropologicamente, né, é um modo como ela, enquanto uma, entre aspas, socialite da época, ou uma pessoa que estava ali, né, uma aristocrata da época, ela começou a estimular que o menino desenvolvesse seus dotes artísticos. Tá? Ela reuniu em torno de quase, né, esses objetos, esses desenhos são a parte da coleção, tá? Mas ela reuniu desenhos do menino, que tem ali quase 350 desenhos, quase 350 representações, desenhos, feitos por esse menino Guido, né, que foram organizados por ela, constituindo-se um material extremamente rico e original, tá? que expressa, né, olha que coisa fantástica, expressa o imaginário de um jovem indígena. Tá? Esses desenhos não são desenhos que era muito comum no século XIX, quando não tinha, a fotografia era caríssima, né? A gente via os naturalistas fazendo desenhos. Então, a gente tinha o desenho como uma prática da formação do saber científico. Anatomia, os estudos de anatomia eram desenho, você abria o corpo e fazia desenho. Darwin, quando veio
fazer ali a sua expedição por Galápagos e por aqui, ele fazia desenho das representações geográficas da fauna e da flora. Então, imagina você pegar uma representação de fauna e flora feita por um menino indígena. Tá? É algo fantástico metodologicamente, que a gente faz hoje. Quando eu trabalhava com os povos indígenas do Nordeste, foi quando eu comecei a trabalhar na antropologia, então é uma prática muito comum dos antropólogos a gente pedir para os índios, eles representarem os povos indígenas, representarem o seu território a partir do que eles identificam como território. Então, eles fotografam, eles fazem desenhos, né? Teve até o projeto Vídeo nas Aldeias, que, né, estimulou os povos indígenas a virarem cineastas dentro das suas próprias aldeias. Hoje eles vão a Paris receber prêmio, etc. e tal, por filmes que eles fizeram dentro da sua própria aldeia. Então, metodologicamente falando, esse tema, né, da gente pedir para os povos indígenas se autorrepresentar a partir do desenho, depois a partir da fotografia e hoje a partir do cinema, sempre foi um tema presente na antropologia e que ela, involuntariamente ou não, ela estava desenvolvendo. Né? Quando ela traz ali 329 representações, né, a partir de desenhos feitas à mão por esse menino indígena, né, você tem ali uma representação que ele está fazendo, do modo como ele enxerga o mundo, perspectiva das lentes de um garoto indígena, de 4 anos de idade, 6 anos de idade. Tá? Então, esses desenhos estão, na maior parte, voltados para a reprodução de paisagens no interior do Mato Grosso, que era o cenário que ele conhecia. Tá? Esse diário, junto com essa imagem, essa representação do Guido, associada aos outros objetos da coleção Dona Maria do Carmo, né, estudado pelo João Pacheco de Oliveira, ele também permite a gente ver, né, como os povos indígenas eram tratados dentro do paradigma eugenista da época, ou seja, o paradigma da inferioridade do índio. Tudo isso são questões que essa coleção está trazendo. O exercício do João Pacheco de Oliveira, dentro dessa proposta interpretativa, reflexiva, que não foi ele que desenvolveu, que já estava sendo trabalhada na Itália, que eu trabalhei, que ele trabalhou também, antes de mim, claro. O que ele está fazendo nesse artigo é mostrar, né, como essa coleção, que volta e meia é colocada para ser exposta no Museu Nacional, ela permite diversas reflexões, interpretações, né, que fogem àquela representação oficial do homem branco levando a civilização para o povo indígena, do homem branco, né, empenhado em pacificar os povos indígenas, fazendo mais guerra. Então, ela permite a gente questionar toda essa representação oficial. Tá? E o jogo que o João Pacheco de Oliveira está fazendo com a gente é esse. Cada tópico, cada subcapítulo desse texto abre uma porta para uma representação, uma interpretação, uma reflexão possível de ser feita utilizando os objetos dessa coleção, que foge àquela representação oficial do homem branco pacificador que vai lá salvar os povos indígenas do Mato Grosso. Tá? Então, nessa parte em que ele intitula o paradigma da inferioridade do índio, né, ele vai trabalhar o tema da tutela e da raça, que é justamente essa representação que se fez dos povos indígenas durante muitos anos. Primeiro, que era uma raça inferior, ou seja, uma raça que não desenvolveu o seu intelecto do modo como o branco europeu desenvolveu. Uma raça que, por não ter desenvolvido o seu intelecto, as potencialidades e as faculdades máximas do seu intelecto, ela precisava ser cuidada como uma criança que precisa de um adulto tutelando, ou seja, do Estado brasileiro tutelando. Tá? Então, essa coleção ainda permite a gente pensar, tá, o modo como o Estado brasileiro, né, promoveu, né, um projeto que colocou os povos indígenas numa condição de nunca conseguir autonomia para se autogerir. Porque você demarca a terra indígena e passa para os indígenas, mas aquela terra não é do indígena, aquela terra é do Estado.
é do indígena, ele pode estar ali, mas é o Estado que vai dizer o que ele pode fazer ou deixar de fazer. Nada é gerenciado pelos povos indígenas ainda hoje. A maior briga dos povos indígenas com o Estado brasileiro é que eles possam se autogerir. Se chega um recurso para a saúde indígena, eles não conseguem dizer, eu quero que seja investido nisso, eu quero que seja investido naquilo. Não é o Estado que diz como vai ser investido. Quando eu trabalhava com o professor Renato Atias, né, eu participei ali em 2008, num trabalho que a gente fez com a Fundação Nacional de Saúde, que era o mais próximo que o governo conseguia chegar de uma autogestão dos povos indígenas. O que é que acontecia? Tinha um recurso para a saúde indígena. Então, o Serviço Especial de Saúde Indígena recebia, em cada área tem, né? A gente chega em Pernambuco, tem o Serviço Especial de Saúde Indígena que recebe o recurso e vai implementar uma política de saúde indígena. Então, a gente chega ali, por exemplo, nos Pancararu, nos Funiô, e a gente, olha, está tendo ali um recurso para a saúde indígena, o pessoal dos povos indígenas estão se queixando que estão passando muito remédio, né? Esses fármacos para depressão, né? Diazepam, Lexotan, e eles estão se queixando que não estão bem, etc. Então vamos fazer o seguinte, vamos contratar uma equipe de antropólogos e ir lá treinar os povos indígenas para que eles possam acompanhar os agentes de saúde, e na hora que os agentes de saúde estiverem lá fazendo a anamnese, ou seja, perguntando o que é que os povos indígenas estão sentindo, isso, o que o indígena vai dizer que está sentindo vai ser traduzido por um próprio indígena para o agente de saúde, para evitar que a política de saúde seja implementada de forma equivocada e que a gente fique passando remédio errado para os povos indígenas. Então, isso é o mais próximo que se consegue chegar de uma autonomia dos povos indígenas para se autogerir. Né? É você ir lá, fazer um treinamento de alguns indígenas para que eles possam, né, conversando com os agentes de saúde que vêm de fora, afinar uma melhor política de saúde que contemple os seus interesses. Tá? Então, nesse subtema, né, tutela e raça, o João Pacheco ele começa a ver essa coleção, né, e a ver dentro dessa coleção, dentro desse diário, elementos que mostram como os povos indígenas foram tutelados a partir de uma ideia de inferioridade da raça. Por exemplo, né, quando os missionários algumas vezes substituíam as famílias indígenas por meio de mecanismos como a integração indígena, que até hoje é praticado, com a finalidade de disciplinar, né, as famílias indígenas, tanto dentro da lógica econômica, política e principalmente religiosa. Tá? Então, as práticas de adoção interétnica, de adoção de crianças indígenas, devem ser focalizadas dentro desse contexto, como uma forma de atualização da função intercultural, de intermediação cultural. Né? Aí o João Pacheco vai dizer, haviam as mães adotivas ou madrastas brancas, né, de crianças indígenas que eram consideradas dentro dessa política e dentro dessa perspectiva sociológica. Né? E aí tem a Maria do Carmo, que nesse sentido ela divergia um pouco dessas famílias que recebiam povos indígenas para tutelar e escravizar em alguma medida, no sentido de colocar para trabalhar para a família, muitas vezes em troca só de alimento. Então, a Maria do Carmo, ela divergia dessa prática, tá? Nesse sentido. Tá? E aí ele traz o discurso romântico, né, para pensar a elaboração do texto da Maria do Carmo, né, que romantizava. Ao mesmo tempo, era um texto que tem uma característica etnográfica, científica, mas que, ao mesmo tempo, romantizava os povos indígenas. Né? Ela reproduzia essa ideia da tutela, né? Não de uma forma, digamos assim, maldosa, né? Mas ela enxergava realmente nos povos indígenas uma crianças grandes, que precisavam do Estado para tutelá-los, para cuidar deles. Tá? Nesse sentido, por mais que seja uma proposta que hoje a gente veja como equivocada, as intenções dela, a sensibilidade antropológica dela, né, já chamava a atenção para o leitor, né, de que havia ali um processo civilizatório predatório dos povos indígenas. Predatório. Então,
Quando o João Pacheco de Oliveira traz esse discurso do romantismo, é que ela ainda reproduz esse discurso do romantismo no sentido de que os povos indígenas ainda precisam, né, desse branco que vem de fora, que tem uma sensibilidade cristã como a dela, né, para cuidar dele, mas não para cuidar dele para escravizar, mas para cuidar dele dentro de um processo civilizatório, para estimular o crescimento intelectual dele dentro dessa educação pautada no ideal da tutela, né? Civilizá-lo dentro dos moldes europeus da época, né? Ou seja, para aculturá-lo dentro dos moldes europeus da época. Então, veja a riqueza de reflexões que a gente traz a partir de uma coleção etnográfica exposta no museu. Tá? O João Pacheco também vai falar da ideia de representação forjada. E aí é quando ele traz, quando ele descobre, né, o pintor que assinou essas obras, né? Tanto aquele primeiro retrato, quanto esse retrato do menino indígena. Tá? E aí ele vai falar dessa representação forjada, dessa representação que, né, os museus muitas vezes produzem, né, da diversidade cultural. Uma representação que não condiz com a realidade cultural que ele está representando. Tá? Ele cria uma representação perfeita da realidade cultural, mas que não condiz com a realidade sociocultural de fato do povo que está sendo representado. E aí ele vai falar que muitos dos traços indígenas foram apagados, né? O João Pacheco, né, vai falar que muitos desses traços, em ambas as fotos, em ambas as pinturas, né, o Guido aparece com um bonito enfeite labial, tá? Similar ao do quadro. Então, muitas coisas foram modificadas, como as braçadeiras, os colares, bororo, que foram reduzidos em tamanho, em complexidade. Então, o jogo aqui é mostrar como se constrói uma representação utilizando recursos que você vai polir determinados rasuras. Tá? Então, o retrato foi feito em Paris. O retrato foi feito em Paris por um pintor anônimo que nunca chegou a conhecer pessoalmente o Guido. Tá? Foi tirado um retrato, foi enviado para Paris para que ele fizesse uma pintura, tá? E suavizando possíveis demarcadores raciais, né? Então foi feita uma representação do menino que muito provavelmente talvez nem condiza, nem seja condizente com a realidade do menino Bororo, né? De fato. Tá? E aí, por fim, pessoal, o João Pacheco ele vai concluir, né, falando da potencialidade que as coleções etnográficas têm como fontes históricas e culturais. Ou seja, os objetos, eles possibilitam refletir sobre a colonização do Mato Grosso e o período de pacificação dos Bororo, tá? Mas eles oferecem muitas possibilidades de interpretação e reflexões que podem lançar luz para outras narrativas que foram silenciadas pela historiografia oficial. Então, eu acho esse capítulo, Coleções Etnográficas como Fontes Históricas, uma chave conclusiva fantástica, porque ele está dizendo, olha, essa coleção ela foi durante muito tempo utilizada para representar, né, a nobreza da aristocracia do Mato Grosso, né, no seu projeto de pacificação e civilização dos Bororo. Mas quando a gente vai olhar essa coleção a fundo, né, analisando junto com esse diário deixado por Dona Maria do Carmo, a gente vê que essa representação do homem nobre, branco, que chega nos povos indígenas para pacificar as guerras internas deles e para civilizá-los, esse processo civilizatório acontece, né, deixando muito sangue derramado. Acontece, né, camuflando o roubo de crianças indígenas. Acontece camuflando a violência simbólica que a igreja,
desempenhava no seu processo de catequese, que muitas vezes, de fato, impediu a escravidão dos indígenas, impedia a violência física, mas a partir de uma violência simbólica, de aculturação. Esse processo benevolente de pacificação dos povos indígenas, ele não se dá de forma tranquila, branda, ele se dá a partir de muita violência física e simbólica. E quando a gente olha essa coleção a fundo, a gente vê ali emergir, né, todos esses relatos, que apesar de serem relatos nobres, quando ela diz, me traga ali um índiozinho órfão, né, me traga ali, quando ela diz para um bandeirante, me traga ali um índiozinho órfão, né, essa nobreza por trás disso, ela camufla uma série de violências físicas e simbólicas que ela precisa ser tensionada, provocada. Então, quando a gente olha os relatos da Dona Maria do Carmo sobre a sua coleção, quando a gente olha a fundo, é possível ver que existe uma série de procedimentos violentos, tanto no nível físico, da pele, da dor, da morte, quanto no nível simbólico, da aculturação, da tutela, do trauma, que envolve a inferiorização da raça. Quando ela coloca nesse diálogo, né, se colocando como uma senhora benevolente, que está articulando a catequese de um cacique para ele se tornar um cidadão brasileiro, que está pedindo um índiozinho órfão, por trás desse relato, tem aqui muitas gotas de sangue derramadas. E é isso que o João Pacheco de Oliveira está dizendo. Olha, quando a gente olha, né, para esse relato, a partir de uma perspectiva reflexiva, a partir de uma perspectiva interpretativa, a gente faz emergir detalhes que, para um leitor desatento, ele não percebe. Havia um capitão bandeirante que estava promovendo a pacificação dos indígenas, ao mesmo tempo em que trazia mais violência para esse processo de pacificação. Havia um processo de catequese que também trazia para essa pacificação uma série de elementos caracterizados numa violência simbólica de aculturação. Então, o que o João Pacheco de Oliveira está tentando fazer é estimular a gente a fazer esse exercício socioantropológico de fazer falar os objetos, colocar em relação os objetos de fontes e origens diversas, uma foto, uma pintura, um diário de viagem. Tá? Então, o João Pacheco de Oliveira está incentivando a gente a fazer uma recontextualização dessa coleção, tirar essa coleção desse contexto, né, desse processo civilizatório nacional que coloca o homem branco como um homem benevolente, sensível à causa indígena, que vai lá pacificar os indígenas, que vai lá, né, incutir nos indígenas o cristianismo, batizar os indígenas, trazer os indígenas para a cidade, mudar o nome dos indígenas, mudar o modo como eles falam, como eles entram em contato com as suas divindades. Então, o João Pacheco de Oliveira está convidando a gente a recontextualizar essa coleção, tirar essa coleção dessa representação que foi construída, né, num primeiro momento, como uma verdade. Olha, houve homens brancos sensíveis à causa indígena que foram lá pacificar os povos indígenas, ensinar a religião cristã, alfabetizá-los. Né? O João Pacheco está dizendo, olha, houve isso, mas isso aconteceu, né, a partir de muita violência física e simbólica. Então, eu estou querendo que a gente procure novas formas de ler essa representação que se construiu da relação dos povos indígenas com os colonizadores a partir dessa coleção. Então, o museu ele imprime representações, tá? Mas ele pode ser útil para os povos indígenas, no momento em que eles se apropriam dos museus para se autorrepresentarem. Então, nesse sentido, os povos indígenas eles podem dar visibilidade às demandas que eles têm pelo reconhecimento deles enquanto coletividades e direitos. Tá? O melhor modo, né, para a gente pensar, né, os museus hoje é exatamente como vocês disseram nos trabalhos de vocês, que eu li de ontem para hoje, pensar o museu, né, como um instrumento de ação social.
Existe o museu clássico, existe o museu racionalista, mas até mesmo esses museus, eles estão se atualizando. Eles têm pensado outras formas de representar os objetos que eles adquiriram. Muitos objetos adquiridos, inclusive, por meio do roubo, do tráfico. Não é à toa que os museus hoje estão devolvendo as coleções que eles roubaram. O Museu de Viena, na Áustria, o Museu de Berlim tem feito inclusive o Museu Luigi Pigorini, tem levado os povos indígenas até lá para saber como é o modo mais apropriado de representar aqueles objetos. O Museu Pigorini não vai devolver, mas pelo menos tem chamado os povos indígenas para dar, olha, como é que vocês acham apropriado que eu faça a classificação desse objeto? Me ajuda a classificar. Então, o João Pacheco está chamando a atenção de que avançar por esses novos caminhos exige uma ruptura teórica, né? Abandonando velhos paradigmas, né? Mas também envolve compromisso político em tornar público, né? Em tornar o público melhor informado e mais crítico. Tá? Então, o museu ele é um agente de ação social que ele pode ser apropriado pelos povos indígenas, como o Museu Maguta, ou então o museu ele pode ser um instrumento de ação social que pode pegar uma coleção de um museu que surgiu como um museu racionalista clássico, que é essa coleção, Dona Maria do Carmo, da qual a gente pegou o retrato do menino Bororo e o diário de viagem de Maria do Carmo, e promover, né, novas formas de representação, né, com um compromisso político, de tornar o público melhor informado e mais crítico. Olha, essa representação que a gente está vendo, ela é uma dentre tantas outras. Né? Essa representação do herói nacional branco que vai no Mato Grosso pacificar os povos indígenas, adotar os índiozinhos, órfãos, cuidar deles. Essa é uma representação dentre tantas outras. E essa coleção tem a chave para a gente abrir diferentes portas para se interpretar as dinâmicas sociais desse contexto do avanço do grande latifúndio pelo Mato Grosso e do extermínio dos povos indígenas. Haviam milhares de povos indígenas Bororo. Hoje só existem 900 e poucos. Então isso diz alguma coisa para a gente. Os objetos, eles podem estimular o visitante a pensar sobre isso. Tá? Então, o estudo das coleções etnográficas, dos objetos etnográficos, devem ser combinados com a etnografia e com a pesquisa de fontes históricas, tá? Devendo tais produtos vir a serem expostos aos olhos e à voz das populações atuais, que descendem daquelas populações cujos objetos materiais falam. Então, essa é a melhor forma de se atualizar essas coleções. Segundo o João Pacheco está propondo, trazendo esses povos para, junto com a equipe técnica do museu, classificar esses objetos, tratarem esses objetos, de modo que seja possível observar diferentes formas de se falar sobre esses objetos, de se representar esses objetos, mas condizentes com a realidade sociocultural desses grupos. Tá? Então é isso, pessoal, por hoje. Esse é o texto que a gente tem que trabalhar por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? E eu vou aqui fechar, vou parar a gravação para falar um pouquinho com vocês.